Olá, eu sou Hermínio Portes. Mais uma vez estamos aqui para dirimir, parece-me que a última dúvida que ficou a respeito do IPVA 2020 do Estado de São Paulo, que teve a alteração introduzida pela Lei 17.293/2020, que alterou o inciso 3 do artigo 13 da Lei 13.296 de 2008. Esse vídeo também está sendo feito a pedido de Érica Martins, do escritório Auto Franquia de Avaré, que é especializado em isenções para PCD há mais de 10 anos. E as dúvidas que apareceram para os clientes consistem apenas e tão somente referente à possibilidade de se comprar carro com câmbio automático, direção elétrica ou hidráulica de fábrica e se isso é considerado um carro adaptado. O artigo 13 da Lei 13.296 de 2008, o inciso 3, passou a ter a seguinte redação: que é isenta do IPVA a propriedade de um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, severa ou profunda, que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. Pois bem, é essa a dúvida. O veículo especialmente adaptado e customizado para o deficiente. Nos dois vídeos anteriores eu já expus sobre isso, mesmo assim ainda pairou essa dúvida. Então esse na realidade é uma complementação dos dois anteriores. Bom, vamos trazer mais alguns fundamentos fáticos expostos em documentos que comprovam que o veículo que já vem original de fábrica, com o câmbio automático, ou a embreagem automática, a direção hidráulica ou elétrica, é considerado um carro adaptado e atende perfeitamente às necessidades do deficiente. E por isso deve prevalecer e essa compra é perfeitamente possível. Olha só esse texto. Isto é um ofício assinado pelo secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique de Campos Meireles, quando encaminhou a minuta do decreto que alterou a regulamentação do ICMS, se bem que a gente está falando sobre o IPVA, mas foi necessário recorrer à alteração que foi feita pelo decreto 62259/2020 para explicar melhor. Bom, o secretário, nesse ofício, consignou na parte que está em destaque que era necessário implementar na legislação paulista as modificações introduzidas no convênio ICMS 38/2012 de 30 de março de 2012, pelo convênio ICMS 50/18 de 5 de julho de 2018. Muito embora o Estado de São Paulo não ratificou naquela oportunidade esses convênios, mas entendeu que pela razão impositiva, a sua implementação na legislação paulista agora se faz necessária. Esse convênio ICMS 50/2012, que está constando no decreto, ele na realidade ele alterou, mas permaneceu intacto em muitos outros dispositivos, o convênio ICMS 38/2012 que foi realizado pelo CONFAZ. Mas vamos explicar também o que é o CONFAZ. Olha esse texto. O CONFAZ é o Conselho Nacional de Política Fazendária. É o colegiado formado pelos secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. E as reuniões são presididas pelo ministro da Fazenda. Esse CONFAZ, esse órgão, ele tem um regimento interno na onde está incumbido quais são as funções que ele tem que fazer, o que ele pode fazer. Dentre elas são sugerir medidas, promover a gestão, promover estudo e colaborar. Jamais editar lei. Se não pode editar lei, significa que, quando realizado esse convênio, há necessidade de ratificação pelo respectivo governo, que assim entender por bem aderi-lo. Como visto o decreto como foi editado, então significa que anuiu, concordou com o disposto no convênio ICMS
CMS 50/2002 do CONFAS. Esse convênio, na realidade, ele apenas alterou o anterior, de número 38/2012, que tem várias disposições que regulamentam o ICMS. Olha só. O convênio ICMS 38 de março de 2002, ele traz especificamente em sua cláusula 4ª, que é o que interessa no assunto, que a autoridade competente, se deferido o pedido, emitirá autorização para que o interessado adquira o veículo com isenção do ICMS em 4 vias que terão a seguinte descrição. O parágrafo 3º fala: o adquirente do veículo deverá apresentar a repartição fiscal a que estiver vinculado nos prazos a seguir relacionados, contado da data da aquisição do veículo, constante documento fiscal de venda. Aí o inciso 2, em sua linha B, fala o seguinte: cópia autenticada na nota fiscal referente à colocação do acessório ou da adaptação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada. Ou seja, até aqui, esse disposto significa que tem que fazer aquela adaptação depois da fábrica. Mas essa linha não para aí, ela fala, vírgula, conforme está em destaque. Caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características especificadas, discriminadas no laudo previsto no parágrafo 1º da cláusula 2ª. O que significa? Que o veículo pode sim vir adaptado de fábrica, desde que, quando o médico fizer o laudo, constar que ele tem que dirigir carro automático ou com direção elétrica ou hidráulica, ou embreagem automática. Então, mas não fala onde tem que ser feita essa adaptação. Então pode perfeitamente sim. Nesse convênio a gente já fica estipulado. Ainda para corroborar, muito embora o Estado de São Paulo não tivesse aderido a esse convênio, ele teve seu regulamento próprio, que foi o regulamento do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço de 2000. Nesse regulamento também tem a mesma disposição. Olha só o texto. A linha B do item 2, parágrafo 9º do artigo 19 do anexo 1 do Regimento de Imposto de Circulação de Mercadoria de São Paulo 2000 do Estado de São Paulo, fala o seguinte, traz duas disposições quando para aceitação perante o órgão adequado. A hipótese do veículo ser adaptado fora da fábrica ou quando vem originário da fábrica, tanto que adaptou. B. Cópia da nota fiscal referente à colocação do acessório ou adaptação efetuada pela oficina especializada ou pela concessionária autorizada. Ou seja, quando houver necessidade de colocar um pomo, uma inversão de direção, um assento elevado e assim outras adaptações que não vêm de fábrica. Vírgula. Caso o veículo não tenha saído de fábrica com as características especificadas e discriminadas no documento previsto no parágrafo 6º, que é o mesmo, que o médico tem que constar no laudo que basta para ele poder dirigir, ter um veículo com direção elétrica ou hidráulica ou câmbio automático. Então, eu creio que se espanca qualquer dúvida a respeito disso, ficando certo que o veículo adquirido direto da fábrica, original da fábrica, com o câmbio automático, a direção hidráulica ou elétrica, perfeitamente possível sim a aquisição. Não haveria a sua necessidade de fazer a adaptação anterior. Como que eu pus em vídeo anterior, não teria por que você comprar um carro mecânico e depois inserir o câmbio automático, sendo que já existe isso direto de fábrica e teria o mesmo resultado prático. Seria incoerente. Agora, vamos esperar. Nós não sabemos se vai ter ou não um novo regulamento, porque até então os regulamentos que estão prevalecendo são esses que eu mencionei. Se disporá de maneira contrária ao que foi dito aqui. Agora, dispondo de interpretação contrária, tem que entender que haverá um retrocesso da isenção. O retrocesso, principalmente ao deficiente físico, o retrocesso, ele é inadmissível. Isso não pode acontecer. Ocorrendo, o que resta? Não é porque tem um regulamento que fala assim e vai prevalecer.
Havendo essa disposição em contrária, abrirá a porta para a ação judicial, que o Estado já falou que não quer a ação judicial, não quer que se entre com ações judiciais, porque elevará muito as suas despesas, principalmente porque o judiciário decidirá isso. E já expus no vídeo anterior que qualquer interpretação discriminatória, tanto o STJ quanto o STF, abomina. Ela não prevalecerá. Por consequência, restará garantido o direito do deficiente na aquisição dessa compra de carro. Agora, vocês podem falar, mas a ação judicial ela pode demorar, mas não mesmo que demore, vocês têm que pensar o seguinte: essa adaptação, essa interpretação que está sendo dada por a lei infringirá os direitos dos deficientes. Nós temos que ver, conforme já explicado em vídeo anterior, que os direitos dos deficientes eles foram elevados constitucionalmente. E a sua interpretação diversa, que venha de alguma maneira prejudicar, ferirá o princípio da dignidade da pessoa humana. E toda vez que acontece essa ofensa a esse princípio, isso gera danos morais. Sem prejuízo do eventual reconhecimento dessa isenção, ainda que demora via judicialmente, se bem que há a possibilidade da tutela de urgência por serem pleiteadas, né? O processo final pode ter, o resultado final do processo pode ser longe, mas uma liminar, um deferimento de uma tutela pode ser muito mais rápido do que isso. Então, o pressuposto básico para caracterizar a indenização por dano moral é que ocorra a infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana. Olha, direitos de deficientes físicos é praticamente um sinônimo de princípio da dignidade humana. Então, havendo a necessidade de se ajuizar uma ação, eu penso que talvez o caminho seja esse. Bom, pessoal, se de alguma maneira esse vídeo foi útil, divulguem, compartilhem. Por que eu peço compartilhamento? Por que eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal? O acesso à informação com essa globalização é muito simples. E se você acionar, se você clicar, se inscrever no canal, ativar o sino, toda vez que eu fizer um vídeo a respeito disso, que eu farei muitos vídeos, a proposta é essa, falando sobre direitos de deficientes, de idosos, para levar ao conhecimento as pessoas que de uma maneira ou outra não consigam obtê-lo, muito embora tenham direito, mas não é conhecedor. Então vamos expandir, vamos levar isso, me ajudem a levar esse conhecimento para essas pessoas que tanto necessitam, que são de uma certa maneira ou outra discriminados. Vamos acabar com essa discriminação, vamos tentar promover a inclusão social. E o que depender de mim, eu estou disposto a fazer isso. E a forma da minha ajuda é fazendo vídeo sobre os direitos. Então, portanto, quanto mais compartilhamento, quanto mais inscrições, quanto mais vocês acionarem o sino, vocês receberão diretamente. Então é muito importante. Uma pessoa instruída é uma pessoa desenvolvida. Ela tem plena capacidade de desenvolver a sua cidadania, de exercer abertamente a sua cidadania. E mais um lembrete. Amanhã, segunda-feira, também será publicado um vídeo especificamente sobre as alterações do ICMS do Estado de São Paulo, introduzidas pelo decreto 62259/2020. Nesse decreto, eu vou falar sobre a impossibilidade da retroação desse decreto e também, conforme entendimento esposado em doutrina e legislação, da impossibilidade de se ampliar esse prazo para a troca do veículo, de permanência do veículo para 4 anos. Aguarde.
Creio que será de muita utilidade. Bom, muito obrigado. Fiquem com Deus. Me sigam nas redes sociais.